Amém? O fim do cativeiro e a glória futura. Se não houvesse fim do cativeiro, não haveria essa promessa de uma glória futura. Então, primeiro tinha que acontecer o fim daquilo que os mantinha presos. Fim do cativeiro. Se não acabasse com o cativeiro, eles não poderiam viver a liberdade da glória de Deus. Tá bom, abençoados? Então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: disse o apóstolo Paulo: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, o qual? Século 21 ou primeiro século de Paulo? Primeiro século de Paulo. Tempo presente de Paulo. Paulo estava falando das aflições que ele estava passando. E Paulo estava dizendo: eu não sei para você, para o outro. Paulo estava dizendo para mim, falando dele. Foi isso que Paulo falou. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente, no presente de Paulo, tá? Presente de Paulo, é por isso que nós que ministramos a graça somos chamados aí de preteristas, porque nós mostramos o tempo presente dos fatos, quando estava acontecendo, e não futuristas, jogando tudo para o futuro. Amém, abençoado? Então, quando a gente lê a palavra, quando a gente fala da volta de Cristo, quando a gente fala do tetelestai, está consumado, porque é o tempo presente do texto, da aplicação do texto. E não ficar lendo e empurrando para um futuro incerto. Porque aí você vai chamar Deus de mentiroso e a Bíblia de falsa. Porque você vai ler uma coisa da Bíblia e vai dizer: ah, mas isso aqui... não, já aconteceu, a história testifica. Não, mas... a pessoa não entende. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós aqui é eu, Paulo e aqueles ouvintes, não somos nós aqui, presta atenção, em nós que há de ser revelada. Então, havia uma promessa de uma glória que seria revelada para Paulo e os seus ouvintes. Amém? Está claro ou não está claro? Claríssimo. Então, as aflições do tempo presente de Paulo nem se igualava, nem se comparava com uma glória que estava para ser revelada de quem? Na igreja, agora? Nós aqui você não se inclui, viu aí? É eles, nós aqui não é eu e você, porque eu estou 2000 anos depois. Nós estamos 20 séculos depois disso aqui. Isso foi no primeiro século, estamos no 21. Então como é que eu vou dizer nós aqui? Viu aí o problema da religião? É nós, é tu. Aleluia, essa moça que está me olhando de óculos, Deus tem uma palavra para você. A palavra vai dizer que ferramenta preparada contra a tua vida não prevalecer. Calma aí, varão. Calma aí. Calma aí, porque aquilo que foi falado pelo profeta Isaías foi em relação a Israel. Contra o meu povo não há encantamento, não há maldição. E aí Balaão disse: quem pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou? Então eu não posso pegar uma palavra fora de um contexto e induzir um irmão ao erro. Deus disse que esta enfermidade não é para a morte, porque Ele levou na cruz as maldições e as enfermidades e as dores. No outro dia a pessoa, pimba, partiu. Aí ficam os crentes desavisados, sem conhecer Bíblia. E agora, quem errou? Foi o pastor que profetizou, que Deus disse? Deus mentiu acerca do irmão? Ou o irmão não deu lugar, não estava na posição, e Deus queria curar e não curou, e o irmão foi? Nada disso. É que interpretou o texto errado. Ele levou sobre si as dores, as nossas, que não foi minha e não sua.
Enfermidades, o castigo que nos traz a paz, trouxe a paz sobre eles. Os judeus, estava sobre ele pela sua pisadura, disse o escritor profetizando Isaías, nós fomos sarados. Nós quem? Israel. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, e é Paulo que diz aos Hebreus, que ele lançou o pecado, a iniquidade numa dor, esquecimento, e com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que foram santificados. Ali eu não estou ainda, você não está ainda, porque aquilo era tudo profecia para algo que estava por ser revelada. E aí Paulo se alegrava nisso, porque porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, Paulo já estava passando por perseguição com a igreja, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então eles esperavam uma glória, algo glorioso ia acontecer. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha consumado todas as coisas, mas as coisas estavam acontecendo. O templo estava de pé, o sacerdócio humano ainda prevalecia, os sacrifícios no templo ainda eram feitos, as lavagens, as oblações, as orações em hora específica, como eu preguei ontem, todo aquele processo ritualístico, jejum, sabe, guarda de sábado. Por quê? Porque estava ali vivendo a transição da lei para a graça. O fim do cativeiro, disse Paulo, escrevendo aos Hebreus, aquilo que envelhece está perto de desaparecer. Não tinha desaparecido ainda. Então estava desaparecendo aos pouquinhos. Lembra de uma mancha, de uma camisa branca? E você vai lá e lavou, aí saiu o quê? Saiu tudo de vez? Não, saiu um pouquinho. Você foi lá, colocou um alvejante e tal, saiu mais um pouquinho. Outro dia eu estava trabalhando com construção civil, e eu acabei com a camisa verde que eu tinha, eu gostava da camisa. Eu peguei essa camisa, joguei para lá, e falei, vou jogar fora. Pegou tinta, pegou tinta nessa camisa, pegou cimento, e eu falei, vou jogar essa camisa fora. Aí eu larguei ela lá. Depois eu olhei para a camisa e falei, não, mas eu gosto dessa camisa, eu gosto de treinar com essa camisa. E aí joguei na água com sabão em pó, fui lavando. Passou por uns 3 processos, a camisa ficou novinha. Eu digo, olha aí, que maravilha. Então, abençoados, as coisas estavam acontecendo. Então, embora Cristo já tivesse consumado a obra, coisas estavam acontecendo que tinha que acabar definitivamente, principalmente com a queda do templo, que ainda estava de pé. Então, a glória que estava por ser revelada, ainda no tempo de Paulo, não tinha se revelado. Então, eles estavam esperando. Irmão Elcio, e as aflições? Eles não estavam nem aí para as aflições, e as perseguições, e a tribulação. Eles estavam focados na glória que estava por se revelar. Estão entendendo? Agora sim, agora você está entendendo a Bíblia. Não aquela coisa solta, ler um versículo aqui. Eu já vi esse versículo sendo pregado assim, ó. Talvez vocês já viram também. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meu irmão, você pode estar passando por uma dificuldade financeira, você pode estar passando por um problema no casamento, mas Deus vai revelar uma glória na tua vida. Eu declaro que esse ano ainda há de vir uma glória sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você quer falar o que você deseja para o seu irmão? Ou você quer falar o que está escrito? Porque eu posso sim. Eu posso abrir a boca, dar uma palavra de fé para o meu irmão. Persevere, meu irmão. Vai passar, tudo é passageiro, né, irmão? Tudo tem o tempo de Deus. Não é mais fácil falar assim? Meu irmão, fique na paz, a chuva cai para todos, o sol nasce para todos. É um momento difícil, eu já passei por isso, você vai vencer também. Pronto, precisa usar um texto bíblico para induzir você a uma paixão, a uma idolatria, porque se torna uma idolatria a um texto isolado, e você pensando que é Deus que está falando, quando é o homem usando o texto isolado.
sem você entender absolutamente nada. E eles ficam dizendo assim, ó, lê a Bíblia para não ser enganado. Você lê, mas não entende. Eu tinha um pastor que ele dizia, tem que ler a Bíblia anualmente. E todo mundo lia, e relia. Mas quando o pastor pregava, era o mesmo engano. Eu acho que nem ele lia. Aí o fariseu, né, manda fazer, não faz. Manda os membros ler. Aí eles não leem. Aí quando o Filho de Deus está lendo e aprende alguma coisa, pastor, o senhor mandou ler a Bíblia, eu li aqui, pastor. Ó, pastor. Pastor, dízimo não é dinheiro não, pastor. Está repreendido, Satanás está se levantando contra a igreja, contra o pastor. Mas o senhor não mandou ler para aprender, pastor. Mandei você ler, mas você leu. E agora? Eu passei por isso, irmão. Bota o irmão Elcio para pregar. E quando o irmão Elcio começava a pregar, os filhos do pastor chegavam. Pai, Elcio vai tomar a igreja. Toda vez que Elcio prega, a igreja fica dando glória. Porque o povo estava começando a entender. Uma glória ia ser revelada. Para eles. Não era para mim, não é para o meu futuro. Vamos lá, vamos entender. 19. Porque, olha que lindo, irmão, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quê? Dos filhos de Deus. A criatura, a criação, estava ansiosamente esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho? Ninguém sabia. Quem é quem? Ninguém sabia. Estava o joio junto com o trigo, aquela bagunça toda. Ninguém sabia que era quem, ninguém sabia que era o Messias, ninguém sabia que era Cristo. João Batista chegou, mandaram perguntar a João, tu és Cristo? João disse não. Tu és Elias? João disse não. A criatura estava ansiosa, querendo saber, cadê a manifestação aí dos filhos de Deus? Tu és profeta? Não. E por que tu batiza? Quem é tu? Aí João disse, eu sou uma voz que clama no deserto. Aí quando Jesus chega, nem João sabia se de fato era ele. João já ficou meio duvidoso, mandou a turma ir lá, vai lá e pergunta se é ele mesmo, que eu estou aqui preso. Vão arrancar minha cabeça. Vai lá, eu não quero estar enganado. Vai lá André, vai lá Pedro, vai lá Felipe, pergunta se ele é o Messias. Aí chegaram lá, ô Yeshua, João está lá no cárcere, vão arrancar a cabeça dele. Ele mandou perguntar, é tu mesmo ou ele está enganado? Porque ele está te defendendo lá. Jesus disse assim, eu curo, eu liberto, eu quebro as cadeias. O Espírito do Pai está sobre mim, porque o Pai me ungiu para pregar boas novas aos mansos e aos humildes de coração. Vai lá e conte para ele. Irmão, os filhos de Deus começaram a se manifestar. Chegaram para Pedro, Tiago e João e disseram, não é para ensinar no nome deste homem. Os filhos de Deus começaram a se manifestar. Importa é agradar a Deus do que aos homens. Taca a pedra de Paulo, prenda Paulo e Silas lá no cárcere. Os homens começaram a orar, começaram a cantar igual o irmão Elcio. Misericórdia, Jesus. Os cárceres se abriram, o poder de Deus se manifestou. O centurião romano já ia tirando a própria vida com medo dos seus líderes. E Paulo disse, não faça esse mal, crê no Senhor Jesus, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E o sistema diz que é salvação eterna, não tem nada a ver, é livramento. E o centurião creu e Paulo batizou, porque era um hábito dele, e Paulo estava passando ainda por aquele processo de entendimento, não tinha ainda sido levado ao terceiro céu para receber a graça. E Paulo batizou todo mundo e a família do centurião ficou salva. Os filhos de Deus começaram a se manifestar. Vi Nicodemos correndo e disse, tu és o mestre, tu és vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu faz se Deus não for contigo. Aí o mestre diz, você tem que nascer de novo da água do Espírito. E Nicodemos passa a crer naquela mensagem. Os filhos de Deus começam a se manifestar, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A graça de Deus nessa relação manifesta os filhos de Deus. Não estou dizendo que o sistema não é filho de Deus, mas não conhece. E se não conhece, não se manifestam.
por causa do engano. Porque a ardente expectação da criação, da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Tem gente aqui dizendo, irmão, que isso aqui é depois da morte. Não, irmão, depois que a gente morrer, a gente vai ter um corpo cheio de luz. Igual de Moisés. Mas Moisés não estava morto, quando desceu do monte, desceu cheio de luz, com a face glorificada. Então, nós entendemos que ser glorificado e estar glorificado não é depois que morrer. É em vida por meio de Cristo Jesus, porque já existe a glória do Pai em nós. Era uma glória futura para eles, mas para nós já é uma realidade. É claro que não é esse corpo que vai para a eternidade, mas essa glória da eternidade já está em nós, no Espírito. Então eles esperavam a manifestação dos filhos de Deus. 20. Porque a criação, olha lá, a criação ficou sujeita a quê? A vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E quem sujeitou aqui? É porque o diabo, irmão. Não, irmão, Deus sujeitou tudo à vaidade. Deus colocou todo mundo debaixo do pecado para usar de graça, para mostrar que não era pelos esforços do homem, mas era pelo seu favor. Então, Deus colocou todo mundo na vaidade. Lembra que os gentios estavam separados de Deus sem conhecimento? Por que estavam sem conhecimento? Porque Deus não quis revelar naquele tempo. Então, o mistério que esteve oculto. Aí Paulo disse, Cristo em vós. Vou chegar lá. Estavam todos sujeitos à vaidade, mas por causa do que a sujeitou. Tem mais? 21, Romanos 8, 21. Na esperança de quem? Espera. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada de quê? Da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos. Viu aí a promessa, irmão? Havia ou não havia uma promessa de glória para os filhos? Havia. E Paulo estava falando para os seus ouvintes. Eu não posso pegar isso aqui e jogar para um apocalipse futuro. Não, isso aqui era para o futuro do apóstolo Paulo. Dentro ainda daquele contexto que Jesus falou antes de morrer, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada. A criatura estava presa da escravidão, da servidão, da corrupção, ministério de condenação e morte, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eles estavam vivendo debaixo da corrupção, debaixo da escravidão. Por isso que Jesus disse para os judeus, 11:28, Mateus: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então havia ali algo a ser revelado. E Paulo dizia: para mim, tempo certo, que as aflições do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Tem mais, irmão? Tem. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o quê? O cativeiro, e deu 2 aos homens. O que é que você entende quando você lê isso aqui? Ou o que você entendia? Levou cativo o cativeiro. Talvez eu não vou. Talvez você tenha passado 10, 20, 30 anos dentro da religião, seja ela qual for. Talvez você nunca tenha ouvido essa leitura, ou se você ouviu, foi algo por cima, sabe? Algo ali raso. Sabe aquela coisa que você fala ali? Porque era assim que o sistema fazia conosco. Lia, mas não explicava. Não, porque está escrito. Sim, que está escrito, eu sei que está escrito.
Mas o que é que quer dizer isso aí? Se eu não interpretar o texto, eu sei ler. A minha esposa faz aí estudos, concursos, essas coisas. Se ela me dá um livro lá de concurso público, eu leio todo. Mas se eu não estiver inserido dentro daquele contexto, se a minha mente não estiver voltada para aquilo, se eu não estiver de fato envolvido com aquilo, eu vou ler, não vou entender nada. Não é isso? Assim é a Bíblia, irmão. Os líderes religiosos disseram que você tinha que ler ou entender da forma que eles entendem. Então eles pregavam. Mas você não entendia. Então liam isso aqui, ó. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu 2 aos homens. Sim, pregador, e agora? Desenrola o manto aí. Qual o tema? Fim do cativeiro e a glória futura. Levou cativo o cativeiro. Cativeiro fala de quê? De prisão. Aquilo que a aprisionava se tornou prisioneiro. Como assim, irmão? Levou cativo. Levar cativo é levar preso. O cativeiro. Quando ele morreu, quando ele ressuscitou, subindo ao alto, ele levou cativo aquilo que os mantinha preso. E o que era que mantinha o povo de Deus preso? A lei de Moisés. Então, quando Cristo na cruz disse está consumado, Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei, o fim do cativeiro é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 10, versículo 3, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 2, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Paulo disse, Romanos capítulo 10, versículo 1, eu estou lendo de trás para frente, comecei do versículo 4, estou no versículo 1 agora. A minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Não conhece a justiça de Deus, estabelece a sua própria justiça. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Levando, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu 2 aos homens. A lei de Moisés, Cristo levou cativa. Cristo cumpriu. Colossenses capítulo 2, versículo 14. O escrito de dívida que havia contra nós, não eu e você, olha o emprego do verbo, eles lá. O escrito de dívida que havia contra nós, na cruz, ele cravou. Não há mais condenação, Romanos capítulo 8, versículo 1, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, porque não há mais cativeiro. Por quê? Porque ele levou cativo. Não existe mais prisão. E o que é que diz isso? Onde diz isso? A palavra, o Evangelho da Graça. Gálatas capítulo 5, versículo 1, disse Paulo pelo Espírito: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos, e não vos torneis a colocar de novo debaixo de jugo de escravidão de homens. E no contexto, jugo de escravidão era voltar para o cativeiro, voltar para a lei. Por isso que Paulo disse, Gálatas capítulo 1, versículo 4, todo aquele que circuncidar, decaído está da graça de Deus. Todo aquele que guarda sábado, todo aquele que fizer jejum, todo aquele que subir monte, todo aquele que jejuar, todo aquele que fizer as obras, abluções, as lavagens oriundas da lei, está voltando para o cativeiro, qual Cristo levou preso. E deu 2 aos homens. E os 2, e a vocação, são sem arrependimento, são irrevogáveis. Ele não libertou para aprender de novo, ele libertou para você viver livre. 10, Efésios 4, 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus.
para cumprir alguma coisa. Lembra que o irmão Luiz falou aqui? Para cumprir todas as coisas. Porque ele já fez tudo. Ô irmão, eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Não, você não está fazendo a obra de Deus. Jesus disse que a obra de Deus era crer naquele que Deus enviou, que era crer no feito dele. Ele já fez tudo. E crer na obra de Deus, fazer a obra de Deus é exatamente isso. Crer naquilo que ele realizou. Amém? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Não, irmão, você está equivocado. É porque tem uma palavra aqui, irmão, ó. Essa palavra aqui vai ter que se cumprir, irmão. E aí o povo fica com medo da Bíblia, com medo do Apocalipse, com medo de Deus. Não, é porque, irmão, ó, você está vendo aí essa guerra aí que está acontecendo aí, irmão? Ó, olha aqui, irmão, ó. Não, irmão, você está vendo aí essa doença aí, irmão? Olha aqui, irmão. Ô, irmão, meus irmãos, meus amores. Sempre existiu seres humanos na Terra, ou desde quando existiu, sempre existiu praga, doença, sabe? Mas Jesus de Nazaré disse que naquele tempo haveria rumores de guerra, especificamente falando daquilo que ia acontecer dentro daquele contexto. Mas já acontecia catástrofes, fenômenos da natureza. É claro, com a questão ambiental, questão de mudança climática, essas coisas têm acontecido mais vezes, com mais frequência. O ser humano, a imunidade baixa, tanto vírus, tanta coisa, tanta creca. Isso acontece, está na carne, não é no espírito, está na carne. Infelizmente, abençoados. Hoje em dia é doença da galinha, doença do porco, doença da ave, doença da raposa, doença do carrapato, doença disso. É tanta coisa, irmão. Mas isso não quer dizer que Jesus está voltando, não, irmão. Porque eu li lá em Mateus que vai acontecer tudo isso. Não foi isso que você leu. Você entendeu assim. A religião entende dessa forma. E é por isso que vivem como escravos. Não existe mais o cativeiro, que era a lei. Mas existe um cativeiro na mente das pessoas. Olha, bem a profetisa Vera Lina me falou, viu? Olha. Para cumprir todas as coisas. Eu não coloquei aqui não? Acho que não. Mas Efésios capítulo 1, versículo 10, diz que todas as coisas convergiram nele, congregaram nele. Efésios capítulo 1, versículo 10. Na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas congregaram, convergiram em Cristo. Ele cumpriu todas as coisas. Agora uma pergunta que não quer calar, talvez esteja aí na tua mente. Elcio, meu irmão, então qual a importância de eu ler a Bíblia, se você está me dizendo, e é exatamente isso que eu estou dizendo, que a Bíblia, ela não tem absolutamente nada para o amanhã? Tem e não tem. Historicamente falando, não existe nada escrito para mim e para você. Mas a palavra que é espírito e vida, essas palavras, elas estão no nosso interior. Você vai aprender. Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Existe glória de Deus na tua vida, bênçãos espirituais de Deus na tua vida, na vida de você que está me acompanhando aqui, que você não sabe. É pelo conhecimento desta palavra que você vai começando a montar esse quebra-cabeça. Primeiramente, Deus não se limita a esse livro de capa preta. Não vem para cá medir Deus por isso. Deus não se limita aqui, não, porque a Bíblia, não esqueça isso. Tem gente virando ateu porque está lendo a Bíblia e encontrando contradição. Vai continuar como ateu. Porque o que mais você vai encontrar na Bíblia é contradição. Deus não depende disso aqui para se manifestar. Nós temos aqui, pela permissão do Espírito, fragmentos, algumas informações que mostram o nosso posicionamento no Criador. A obra que Ele fez, a remissão pelos judeus, o sacrifício.
Mas eu não posso ler a Bíblia aqui e colocar algo na tua cabeça que isso vai acontecer como está escrito aqui. Não, mas visto que a palavra de Deus foi escrita para uma sociedade, ou seja, para pessoas. E Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, lá no versículo 11, se não me falha a memória, Paulo disse: qual o homem sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está, mas nós sabemos as coisas de Deus pelo Espírito de Deus que está em nós. Então é normal que acontecimentos históricos, como acontecia com aquele povo, esteja acontecendo hoje no nosso tempo, no nosso século. Então você vai ler a Bíblia, você vai ver semelhanças, assim como havia conselhos de pai para filhos, ali como havia temor de pessoas que desculpa essa expressão, se safaram de situações difíceis. Deus, por esta mesma palavra, vai nos dar uma orientação, um entendimento de você também se livrar de circunstâncias, de situações, porque o Espírito vai ministrar sobre esta palavra para o teu dia agora. Não é que a palavra de Deus se renova, isso é conversa para boi dormir. Não, quem já ouviu isso? É porque a palavra de Deus se renova. O texto que você leu ontem falou uma coisa, aleluia! Agora que você vai ler hoje vai falar outra coisa, é mentira. O texto que você leu há 2000 anos é exatamente o texto que você vai ler hoje. Não, mas aqui mudou, não mudou não, só se tiver deturpado. O que vai mudar não é o texto que Deus falou, deixa eu te falar. O que mudou é a aplicação daquele texto dentro do contexto que você está vivendo, dentro da situação que você está inserido. Paulo disse: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior é que se renova. O que se renova é a tua mente, é o teu entendimento, não é a letra. É a tua mente que se renova mediante o conhecimento dessa palavra. Amém? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Tem mais, irmão? Tem. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneo. Idôneo quer dizer capaz, né? Para participar da herança dos santos aonde? Nas trevas ou na luz? Na glória ou no cativeiro? Na glória, na luz. Fim do cativeiro e a glória que havia de ser revelada. Deus nos fez idôneos. Ah, irmão Elcio, mas aí você está dizendo, nos fez, você também não estava lá. É, mas isso aqui já aplica a você. Idôneo, capazes de entender essas verdades. Agora você participa da luz, porque assim como eles estavam em trevas e participaram da luz, nós estávamos na ignorância, nas trevas, e Deus nos chamou para esta maravilhosa luz. Graça de Deus, amém? Tem mais? 13. Olha aí que lindo, olha aí, irmão. O qual nos tirou da potestade das trevas. Quem aqui Deus tirou da potestade das trevas? Ninguém. Porque potestade das trevas aqui era o poder das trevas. E o poder das trevas aqui era o ministério de condenação e morte, o qual Moisés ministrava. João capítulo 5, versículo 45. Disse Jesus: eu não acuso vocês perante o Pai. Há um que acusa vocês perante o Pai. Quem? Moisés. Mas, irmão, Moisés nem existia. E você não sabe, Moisés já era morto. Mas a lei vigorava. A lei ainda estava funcionando. Paulo disse: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A lei de Moisés. Moisés era o Deus daquele século, porque a lei tirava o entendimento. A lei era treva. A lei era poder, poder é potestade das trevas. Aí Paulo disse assim: ao qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Luz, glória. Amém? Tem mais? Colossenses 1:26, olhe lá. O mistério que esteve oculto, escondido. Viu aí? Por que estava escondido?
Por causa do cativeiro, irmão. Eu não sei se vocês já ouviram essa piada. Vocês já ouviram, aliás, não é uma piada. Eu sou péssimo em contar piada. Depois minha esposa fica me corrigindo. Elcio, tu é sem graça, não conta piada não. Ninguém dá risada. Então não é uma piada, tá bom? É um caos. Que diz que um povo morava em uma caverna. Quem já ouviu isso aqui? É mais ou menos assim. Que o povo morava em uma caverna e alguém lá da caverna resolveu sair dessa caverna, sei lá. E aí foi tateando, tal e tal, e encontrou uma brechinha. E aí, é um conto mais ou menos assim. E aí, ok? Mito da caverna, minha esposa falou aqui. E aí alguém saiu daquela caverna e encontrou a maravilha, né? A luz do sol, a tal, a beleza. E aí ele correu, não é isso? Não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Ele entrou na caverna novamente e foi avisar os seus colegas. Mataram ele, né? Quando chegaram lá, mataram ele. Disseram que ele estava tantã. Não, porque nada. Porque estava todo mundo nas trevas. Aí alguém saiu lá fora e viu a luz. Aí voltou, né, irmão Cunha, para contar. Aí pegaram e mataram o coitado. Porque o coitado estava trazendo novidade, estava trazendo uma luz. É ou não é assim com os ministros da graça? O sistema mata a gente, irmão. Vocês são um monte de herege, desigrejados. Não, é luz, olha aqui, irmão, ó, é luz, irmão, eu encontrei a luz. Eu estava 18 anos preso na caverna do sistema, não enxergava nada. Nós estávamos lá presos, tateando pela parede. Amanhã é o que, pastor? Amanhã é jejum, Elcio. Segunda-feira é o que, pastor? Campanha do lenço. E semana que vem é o que? É a corda que desce Raabe pela janela. E no próximo mês, pastor, tem alguma coisa aí, pastor? Tem, irmão, campanha de jejum de Daniel. E você estava lá, naquela caverna escura. Ô, gente, a gente dá risada, mas o caso é sério. E toca na orla do manto de Jesus. Ô, querido, quem tocou na orla do manto foi a mulher que estava com fluxo de sangue e foi curada. Ah, mas eu vou tocar também que eu vou ser curada. Às vezes toca e não é curada, aí fica culpando Deus. Você sabia que tem gente que por causa da Bíblia fica doido, irmão? Fica doido. Ah, porque Ana pediu e Deus deu Samuel. Eu estou aqui pedindo Samuel. Cadê Jaque daqui? Dorme daí, tu. Se tivesse aqui, vai me matar. É porque eu estou pedindo Samuel, estou pedindo meu Samuel, Deus não me dá. Ah, quer ver uma coisa? Sabe o que foi que a Bíblia fez comigo? Aí eu estava lá na igreja, sozinho, falou, eu quero casar. Estava lá solteiro. Aí me deram lá o tal de uma filha do pastor para eu orar. Eu orei quase 4 anos por essa menina, jejuava e consagrava. Essa menina não queria nada comigo. Senhor, um dia eu comecei meio invocado. Falei, sabe de onde? Eu não vou ficar preso nesse negócio não. Já tem uns 4 anos que eu oro por essa menina. E essa menina fica só me perguntando, já terminou a faculdade? Vai continuar lutando boxe? Vai ficar rico? Eu digo, esse diabo está querendo é meu dinheiro. Eu não tinha, mas estava de olho nisso. Falei, sabe, eu vou desistir desse negócio. Passei um tempo, não quero conta. Aí os pais chegaram, né? Não, Deus confirmou. Confirmou o quê? Sua filha não quer nada comigo? Não, mas espera com paciência no Senhor. Eu falei, espera o quê? Tem mais de 4 anos, estou ficando velho. Não, irmão, mas seja perseverante. Eu já perseverei, 4 anos. Até que um dia eu falei, sabe, Senhor, não vou esperar mais ninguém não. Não vou esperar mais ninguém não. Aí chegou a irmã, cadê ela? Não está aqui não. Não vou falar o nome dela não, Ana Cleusa, minha madrinha de casamento. Aí minha madrinha de casamento chegou para acabar de arrebentar com o irmão. A madrinha de casamento chegou e falou, Elcio, você já pensou, meu filho, se Deus te chamou para ser como Paulo? Eu falei, Jesus, está arrependido, meu irmão. Não, irmão Elcio, porque você estava aí orando, não deu certo. Se Deus te chamou só para viver pregando a palavra. Eu falei, irmão, vigia, irmão. Eu falei, Jesus, eu não sou Paulo não. Olha como ela fica vermelha, emocionada. Quando um dia, irmão, eu estava pregando lá no sistema religioso, eu estava pregando. Quando eu estou pregando no sistema, entrou essa amarela aí com a minha prima. Quando ela pisou na porta da sinagoga de Satanás, eu estava lá pregando. Na hora,
Deus falou assim comigo. Isso é doutrina, irmão Elcio? Não, não é doutrina, irmão. Estou falando de experiência. Deus falou comigo assim, ó. Chegou sua esposa. Eu digo, é nada, Jesus. É sério, é sério. Não estou brincando, não. Eu falei, é nada. Aí eu olhei para ela assim, ela olhou para mim assim, eu senti que já houve ali eu já senti que ela se apaixonou. Eu não sou bobo nem nada, eu até mudei a voz, né? Aleluia. A irmã sentou, né? Toda cheia de toque, bolsa assim e tal. Não queria olhar para o pregador. Aí o pregador sabido, irmão Domingos. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Aí olhou, aí Jesus disse, é ela. Aí veio a carnalidade, eu passei o dedo, eu sempre fui muito assim, temente a Deus com relação a essas coisas, né? Nem quando eu era mundano, eu não ficava nesse negócio de estar paquerando com um e com o outro. Aí eu passei logo o dedo assim na mão, para ver se tinha alguma coisa, né? Estou vendo lá um negócio de um anel de prata. Falei, Jesus, o Senhor se enganou. Eu pregando, imagine, eu pregando e Deus falando isso. Aí eu falei, o Senhor se enganou, ela está com um diacho de um anel de prata ali, deve ser noiva. E o espírito ficou ali, é ela. Terminou a reunião, a lágrima veio no olho, minha prima me apresentou, ela olhou para mim, eu olhei para ela, aqui estamos nós, casados. Mas o sistema colocou aquilo na minha mente, que tinha que esperar aquela pessoa, e eu já planejava o nome do meu filho, e o meu filho vai ser Caleb, aquele que perseverou para entrar na terra prometida. Quando eu olho, nasce essa menina do zoião aí, parecendo o pai. Tem Caleb coisíssima nenhuma. Então não foi do meu jeito, foi do jeito de Deus, irmão. Mas o povo gosta de ficar forçando a barra. Não, porque está escrito, irmão. Esqueça a vida de Ana, esqueça a vida de Caleb, esqueça a vida de Abraão, esqueça a vida de Isaac, esqueça a vida de Davi, esqueça esse povo, é você e Deus. Esqueça pastor, padre, prefeito, governo, político, presidente, é você e Deus. Aí você vai aprender o que é evangelho. O mistério que esteve oculto desde os tempos, desde todos os séculos, em todas as gerações, né, passadas, e que agora foi manifesto aos seus santos no tempo de Paulo. O mistério, aquilo que estava escondido, foi manifesto, veio à tona. Foi manifesto, 27, aos quais Deus quis, porque não é todo mundo, não é quem quer, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, aqui nós entramos, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ainda era esperança, lembra que eu falei que o processo ainda continuava acontecendo? O templo estava de pé, Jesus não tinha vindo ainda em juízo sobre Israel para julgar a casa de Israel. Então eles ainda esperavam, mas não havia mais mistério, todo mundo ali estava ciente, consciente, e Paulo dizia, se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Esperança da glória. Você pode ler isso aqui hoje? Cristo em nós, esperança da glória. Para você? Não. Porque isso aqui era uma glória específica, era para a manifestação dos filhos de Deus e o fim definitivo do cativeiro. Irmão, então, é como eu falei ontem sobre a oração, né? Então eu não vou pedir nada a Deus, porque tudo que eu vou pedir a Deus, tu disse que era para aquele tempo, era para aquele povo. Não, irmão, você vai pedir a quem? Você vai pedir dentro do contexto que você está vivendo. Não pedir algo a Deus baseando-se a sua fé, que isso não é uma fé, em personagens bíblicos. Não, porque é assim, assado. Querido, você vai orar, não vai cair fogo do céu, como Elias. Você vai orar, fazer prova com Deus como Gideão, não vai acontecer lá daquele algodão ficar molhado ou seco. A verdade é essa. Entenderam? Então vamos acordar para a realidade. O evangelho é realidade. Você vai orar para Deus dar Ana, Deus não vai dar Ana. Pode dar para Ana ter Samuel, Deus não vai dar Samuel. Pode até dar, né? Você bota o nome bíblico aí. É porque nasceu, o crente está na igreja, nasceu, é o nome bíblico, vai ser João, vai ser Moisés. É como o rapaz ligou e disse assim, olha, peguei Moisés e João aqui atrás da escola
fumando maconha. Mas o nome é bíblico, né? Pois é. Que tem nada a ver com o nome, irmão. É porque é nome bíblico, acho que Deus vai proteger, que... Não, é porque é santo, o nome é Paulo, é João. Não, o seu nome pode até ser Judas. O importante é que você não é o traidor. Amém? Não é o nome em si. É igual Lúcifer, né? Olha o preconceito do nome Lúcifer. Eu tenho para mim que mesmo você em graça, você não vai colocar o nome do seu cachorro Lúcifer. Por quê? Porque você vai passar uma imagem negativa por causa da religião. Porque no fundo, na tua mente ainda tem fragmento da religião. Rapaz, eu vou colocar o nome do meu cachorro Lúcifer. No dia que eu chegar em casa, Lúcifer, Lúcifer, a vizinha vai estar gritando, olha, o irmão está criando o diabo dentro de casa. Mas Lúcifer quer dizer portador de luz. Aquele que porta a luz. São Lucifero, que foi um católico, né? Um bispo católico, né? São Lucifero, São Lúcifer. Mas não, pega o texto isolado lá, coloca Lúcifer. Não, porque Lúcifer era no capeta, não era nada de capeta. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aos quais Deus quis fazer, e isso é mistério que Deus revela, né, irmão? Aos quais Deus quis fazer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Eles esperavam, você não. Nós não. 14, Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo sangue? Quem aqui tem a redenção pelo sangue de Jesus? Ninguém. Eram os judeus que tinham a redenção pelo sangue. A saber, remissão dos... Você não está debaixo de pecado, porque pecado aqui era a transgressão da lei. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Os gentios aqui não tinham pecado. Estavam vivendo na ignorância. Aí Deus revelou esse mistério. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Não foi você que aceitou Jesus. Não foi o pastor que mandou escrever o nome no livro da vida. Aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes que predestinou, chamou, justificou também? Glorificou. Viu aí? Aí Paulo disse, estão glorificados. É uma realidade. Olha o processo. Predestinou,